bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Água que cura feridas, nos alegra e nos livra da dor. Muito mais que uma igreja, uma família, unida em um só coração, pra levar alegria, esperança, anunciando a salvação. Muito mais que uma igreja, minha família, que unida tem muito poder. Pra alegria ser completa, só falta você. Pra família ser completa, só falta você. Muito mais que uma igreja, minha família. Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a essa grande família Rádio JC Guaçucê. Hoje é 15 de janeiro de 2022, em Guaçucê, 14 horas, e está começando o nosso programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E eu convido você, amigo ouvinte, a ficar conosco até às 15 horas, alegrando a nossa tarde com a sua presença e aprendendo mais sobre a nossa igreja. Não vamos ser católicos apenas no nome, né, meus irmãos? Vamos aprender e aprofundar o nosso conhecimento sobre a nossa igreja. E hoje, meus irmãos, nós temos como tema Família, Santuário de Vida. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a nossa tarde, né, meus irmãos? E vocês ficarão agora com o José Rodrigues dando continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Como tema para o programa de hoje temos Família, Santuário de Vida. Como base para este programa, o Catecismo da Igreja Católica, textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, a Sagrada Escritura e a BBC News. Então vamos direto ao tema, meus amados irmãos, o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica nos seus parágrafos 2197 e seguintes. Então vou ler alguns destes. O tema do catecismo é o quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. Então, vai falar sobre o quarto mandamento e sobre a família. No parágrafo 2197, o quarto mandamento encabeça a segunda tábua, indica a ordem da caridade. Deus quis que depois dele mesmo honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Devemos honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. Esse preceito, parágrafo
2198. Esse preceito está expresso sob a forma positiva de deveres a cumprir. Anuncia os mandamentos que seguem e que se referem a um respeito particular pela vida, pelo casamento, pelos bens terrestres, pela palavra dada. Constitui um dos fundamentos da doutrina social da Igreja. 2199. O quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos em suas relações com seu pai e sua mãe, porque esta relação é a mais universal. Diz respeito também às relações de parentesco com os membros do grupo familiar. Manda prestar honra, afeição e reconhecimento aos avós e aos antepassados. Entende-se, enfim, aos deveres dos alunos para com seu professor, dos empregados para com seus patrões, dos subordinados para com seus chefes, dos cidadãos para com sua pátria e para com os que a administram ou a governam. Este mandamento implica e subtende os deveres dos pais, tutores, professores, chefes, magistrados, governantes, de todos os que exercem uma autoridade sobre outros ou sobre uma comunidade. Então, nós vemos aí, meus amados irmãos, sobre este mandamento, o quarto mandamento, que vai também nos diz respeito a todos aqueles que exercem autoridade, pais, professores, governantes, a pátria, né? Que muitas vezes muitos não têm conhecimento que nós podemos pecar contra a pátria. Quando amaldiçoamos o nosso país, quando dizemos más palavras com relação à nossa pátria, e que devemos honrar os nossos governantes, pelo menos respeito, né, para com os nossos governantes. E também a igreja nos diz que devemos rezar por eles. Então, a família no plano de Deus, no parágrafo 2201, a comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. O amor dos esposos e a geração dos filhos instituem, entre os membros de uma mesma família, relações pessoais e responsabilidades primordiais. Então, meus amados irmãos, aqui, lendo este parágrafo, já me lembra no Código de Direito Canônico, um dos princípios que diz que um casamento é nulo é quando os esposos não dizem não à procriação, dizem não à vida, dizem não aos filhos, ao nascimento dos filhos que Deus nos dá a graça de gerar no matrimônio. Então, quando um casal diz não à geração de filhos, este casamento é nulo perante a igreja e pouco é explicado aos noivos nas preparações e aos futuros esposos, né? Então, é um ponto de nulidade do matrimônio quando o casal não quer gerar filhos. E também é por isso que a igreja jamais aceitará outro tipo que não seja este, o casamento de homem e mulher. O parágrafo seguinte, 2202. Um homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Esta disposição precede todo reconhecimento por parte da autoridade pública. Impõe-se a ela, isto é, não depende da autoridade civil para se constituir, e deve ser considerada como a referência normal, em função da qual devem ser avaliadas as diversas formas de parentesco. 2203.
Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros, suas pessoas iguais, são pessoas iguais em dignidade, para o bem comum de seus membros e da sociedade. A família implica uma diversidade de responsabilidades, de direitos e de deveres. Então aqui o homem e a mulher, Deus institui assim a família humana, né? E são constituídas de pessoas igual em dignidade. Então, meus amados irmãos, aí mais um parágrafo. São vários parágrafos que vai falar sobre a família. Infelizmente não tem como eu ler todos nesta sequência. Mas vamos ao parágrafo 2205. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. 2206. As relações dentro da família acarretam uma afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses. Afinidade essa que provém, sobretudo, do respeito mútuo entre as pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar uma carinhosa abertura recíproca de alma entre os cônjuges e também uma atenta cooperação dos pais na educação dos filhos. Então aqui não diz que a educação dos filhos é do Estado, diz que a educação dos filhos pertence esse direito aos pais, que devem cooperar, pai e mãe. Pai e mãe cooperando para a educação dos filhos. E hoje nós vemos, pelo menos aqui no Brasil, o Estado tomando este direito da família. No parágrafo seguinte, que vai falar sobre a família e a sociedade, 2207, a família é a célula originária da vida social. E aqui, meus amados irmãos, eu vou repetir esta frase aqui. A família é a célula originária da vida social. É a sociedade natural na qual o homem e a mulher são chamados ao dom de si no amor e no dom da vida, a autoridade, a estabilidade e a vida de relações dentro da família. Dentro dela constituem os fundamentos da liberdade, da segurança e da fraternidade no conjunto social. A família é a comunidade na qual, desde a infância, se podem assimilar os valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. A vida em família é iniciação para a vida em sociedade. E aqui, meus amados irmãos, eu paro, porque se nós formos falar sobre os parágrafos do catecismo que vai falar sobre a família, nós vamos passar por vários programas. Mas eu fico com este aqui que vai falar aqui muito, nos dizer muito sobre a família, né, que é a célula originária da sociedade. Então, meus amados irmãos, o que nos diz os textos que foram retirados do site da editora Cleofas? Ele inicia o seguinte: o Papa João Paulo II chama a família de santuário da vida. Então, aqui foi de onde eu tirei o tema dessa frase do Papa João Paulo II, que vai chamar a família de santuário da vida. Santuário quer dizer lugar sagrado. É ali que a vida humana surge como de uma
nascente e sagrada, e é cultivada e formada. É missão sagrada da família guardar, revelar e comunicar ao mundo o amor e a vida. O Concílio Vaticano II já a tinha chamado de a Igreja Doméstica, Lumen Gentium, parágrafo 11, onde Deus reside, é reconhecido, amado, adorado e servido, e ensinou que a salvação da pessoa e da sociedade humana estão intimamente ligadas à condição feliz da comunidade conjugal e familiar. Então, meus amados irmãos, aqui neste parágrafo nós já vemos por que a sociedade hoje vive tão mal, altos índices de agressividade e de violência, porque a família vai mal. Eu não sei onde vocês vivem, mas aqui, infelizmente, onde eu vivo, predomina um pensamento que diz: eu vou casar, se não der certo, eu separo. E é o que o Estado tem feito, facilitado o desmantelar das famílias, através de leis que facilitam o divórcio, através de propagandas de emprego que, para ser bem sucedido na vida, você mulher tem que ser solteira, você pai tem que deixar de ser pai, tem que pensar mais em você, que você, casal, quando tem no máximo um filho, você vai educar melhor, você vai dar bens melhores, proporcionar bens de consumo para o seu filho, muito melhor do que se tivesse mais filhos. Então, é este pensamento que a sociedade vai colocando no seio familiar, na cabeça das pessoas, para que desistam da família, de formar uma família, um lar. Jesus, voltando ao texto, Jesus habita com a família cristã. A sua presença nas bodas de Caná da Galileia significa que o Senhor quer estar no meio da família, ajudando-a a vencer todos os seus desafios. Na missa que o Papa celebrou na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, em outubro de 1997, ao comentar a presença de Jesus e de Maria nas bodas de Caná, disse: não será legítimo ver na presença do Filho de Deus, naquela festa de casamento, o indício de que o matrimônio haveria de ser o sinal eficaz de sua presença? Desde que Deus desejou criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele os quis em família, tal qual o próprio Deus, que é uma família em três pessoas divinas. Assim também, o homem criado à imagem do seu Criador deveria viver numa família, numa comunidade de amor, já que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. E o homem lhe é semelhante. Deus disse ao casal: crescei, multiplicai e dominai a terra. Na visão bíblica, homem e mulher são chamados a juntos continuar a ação criadora de Deus e a construção mútua de ambos. Só ao casal humano dá a inteligência para ver, a liberdade para escolher, a vontade para perseverar e a consciência para ouvir continuamente a sua voz. Esta é a alta dignidade que Deus confere à criatura feita à sua imagem. Então, ao falar da família no plano de Deus, o Catecismo da Igreja Católica diz que ela é vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, ele vai citando o Catecismo da Igreja Católica, para falar que a família
é o vestígio, imagem da comunhão do Pai, do Filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Então, o catecismo ensina que ela é célula originária da vida social. É a sociedade natural na qual o homem e a mulher são chamados ao dom de si, no amor e no dom da vida. Catecismo da Igreja Católica. Então, Deus quis que o homem e a mulher vivessem em família, formassem uma família, uma comunidade de amor. Então, normalmente é o pai quem adota um filho, mas aqui é o contrário, é o filho quem adota um pai. Daí podemos ver toda a grandeza de José. Foi o escolhido do pai para ser o pai adotivo de seu filho. Então, aqui ele já vai falando da família de Nazaré, né? José, Maria e Jesus. Então, quando José quis abandonar Maria para não difamá-la, ele, que era justo, de imediato Deus enviou o anjo Gabriel a José em sonho para dizer-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Então, com isso, vemos que, mesmo sem precisar, Jesus quis ter um pai na terra, quis ter uma família, viveu nela 30 anos. Isto é muito significativo. Com a sua presença na família, ele sagrou todas as famílias. Conta-nos São Lucas que, após o seu encontro no templo, eles voltaram para Nazaré e ele lhes era submisso. A família é um projeto de Deus. Como Jesus deveria assumir tudo que precisava ser redimido, como dizem os santos padres, ele começou assumindo seu papel humano numa família para santificá-la e redimi-la. Assim se expressou o Papa João Paulo II. O Filho unigênito, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, entrou na história dos homens através da família. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos todo o zelo, todo o cuidado do Pai, de Jesus, para restaurar a família, porque ele sabia dos problemas e da batalha que ia ser nos últimos tempos sobre a família. Na aparição em Fátima, aos 3 pastorinhos, Nossa Senhora já veio nos revelar que a última batalha de Satanás com ela e com Deus era sobre a família, era com a família. E como nossas famílias estão hoje dilaceradas, bombardeadas diariamente com pensamentos egoístas, transmitidos pela TV, pela sociedade, pelas propagandas, né? E ainda tem gente que duvida do poder de influência das TVs, das telenovelas. Nós vamos já citá-las no próximo bloco, falar sobre esta pesquisa que foi notificada sobre a influência das novelas na vida da família, mais especificamente na destruição dela. Meus amados irmãos, é tempo só de um intervalo, beber uma água, tomar um café e já retornamos. Bom, meus irmãos, lembrando que para você participar do nosso programa é só ligar no 088-981-351790, deixe seu alô, seu pedido de oração e nós estaremos com todo carinho atendendo ao seu pedido. Eu gostaria de agradecer o carinho e a participação de todos vocês que já fazem parte, né, dessa grande família Rádio JC Guaçucê. Gostaria de mandar um abraço aos nossos ouvintes, Marcelo França, que mora em Jaú, Valéria Pares, em Jaú, Creme Soares, que mora em Canguçu, Selma Gomes, que mora em Fortaleza, Maria Helena Neira, que mora em Mar del Plata, Rosa Beltrán, Estela, que mora na Cidade do México, Conceição, que mora em Curitiba, Nemise Araújo, que mora em São Paulo, Elizabeth Josimar, que mora em Curitiba,
Silvio Rodrigues, em São Paulo. Marilene Souza, que mora em Parnaíba. Sônia Ivonete, que mora em Chapecó. Jaqueline Ferreira, que mora em Oricuri. Carmen Lúcia, que mora em Joinville. Denise Aiza. José Raimundo, que mora em Itajubá. Rodrigo, que mora em Fortaleza. Antônia, que mora em Lavras. Trindade Valadez, que mora em Monte Rei. Karen Jimenez, que mora em Coagalso. Josefina, que mora na Cidade do México. Hernanes, que mora em Guatemala. Marta Inês, que mora em Duitama. E um alô especial aos nossos ouvintes. Homero Soares, ele que é da Oroz FM. Grupo do Terço dos Homens de Santa Terezinha, Grupo do Terço dos Homens de Capela Divino, Grupo do Terço dos Homens de Paróquia Santo Expedito no Iguatu, Lurdinha Pedro, que mora na cidade de Acopiara, José Monte Teixeira, que mora no Cascudo, Ângela Cândido, que mora aqui em Guaçucê, José Barbosa, que mora aqui em Guaçucê, Paula Vicente, que mora em Pedregulho, Domingo da FM de São Romão, Edileuza Souza, que mora em Acopiara, Inês Patrícia, que mora em Rancagua. E não esquecendo, meus irmãos, os aniversariantes das semanas. São ele, Silvana Maria, que mora em Manaus, Dona Edith Jacinto, que mora aqui em Guaçucê, Marisete Guimarães, que mora em Canguaretama, Grupo do Terço dos Homens de Nossa Senhora de Fátima, em Divinópolis, Grupo do Terço dos Homens da Associação Nacional Mãe Rainha, Fabrício Cândido, que mora aqui em Guaçucê, Bruno Barros, que mora em Joinville, Reginaldo Ferreira, que mora em Acopiara, e Risoleide Matias, que mora aqui em Guaçucê. Um feliz aniversário a todos, que Deus cubra todos vocês com muitas bênçãos, muita saúde e muita paz. Escutaremos, meus irmãos, Utopia com Padre Zezinho. Continue conosco na Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já. Como era bom, não é que acabou de todo, mas como era bom aquele tempo em que os pais sentavam ao sofá ou na varanda e ninguém ficava olhando televisão, olhava um para o outro. Depois veio a televisão e muitos pais dizem: daqui a pouco a televisão, agora a gente conversa. Há famílias que controlam a televisão, há famílias que são controladas pela televisão. O botão está do lado de lá, mas aquelas que o botão está do lado de cá dizem assim: agora chega, agora é nós no pedaço. Felizes os pais que conseguem controlar o tempo de televisão dos filhos. Felizes os filhos que estudam e conseguem controlar o seu tempo de televisão. Não podemos nos transformar num povo de telespectadores. Nós temos que olhar de perto. Telespectador é que olha o que vem de longe. Tem que olhar o que está perto. Experimenta olhar o pai e a mãe. Quem sabe vai respeitar um pouco mais. Não deixe a televisão mandar em você. E olha que eu trabalho na televisão. Se eu estiver dizendo bobagem, me desligue e olhe um para o outro, que é melhor. Não é porque eu trabalho na televisão, os padres mais conhecidos, Padre Jonas, Padre Marcelo, Padre Antônio Maria, Padre João Carlos, não é por isso que nós somos melhores do que os outros. Televisão engana, as pessoas ficam pensando: ele é da televisão, logo é melhor. Não, logo chega mais longe, só isso. Vale aquele que cuida de você todos os dias, que está perto de você. Esse, pai e mãe. Falar de longe é bonito. Falar de longe é bonito, não dói nada. Falar de perto, acompanhar, estar ali, exige amor e perseverança. Por isso, os melhores astros da sua vida são o pai e a mãe. Estrela de televisão é bonito de vez em quando, mas as grandes estrelas são o pai e a mãe e o seu filho querido. Então a gente canta essa utopia linda
de ficar apaixonado pelo pai e pela mãe, morrer de saudade quando está longe, e os pais morrerem de saudade dos filhos. Isso é o sonho de um país, que vocês vivam permanentemente com saudade um do outro, porque então é sinal de que não esqueceram. Cantem comigo. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava: seu sorriso, seu olhar. Quero ouvir vocês. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizer estrepulia. E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente, desafinando, meio louco e voz cansada. Ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Canta aí, vó! Saudade, né? Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia. Eu a isso chamo paz.
amigo aposentado e pensionista. A Maninho Promotora, aqui é rápida e segura, informa. Estamos com novidades, mesmo que você não tenha margem, podemos ter. E agora estamos montando um call center. Atenda-nos, pois fazemos para o seu conforto. Na Maninho Promotora você tira suas dúvidas, faz seus empréstimos e consulta seu crédito, tudo via WhatsApp, sem sair de casa. Temos uma equipe de vendedores credenciados e certificado pelo órgão regulador do Banco Central. Portamos, refinanciamos e emprestamos com a menor taxa do mercado. Estamos localizados na Rua José Ribeiro Monte 246, de frente ao SAAI. Fone WhatsApp 99332 5151. Ponte dos Amigos. Opção certa para você se reunir com sua família e amigos nos finais de semana. Sexta e sábado estamos abertos somente no jantar. E aos domingos aberto o dia todo servindo almoço. No Ponte dos Amigos você encontra carnes assada, boi, porco, carneiro, linguiça e frangos. Entregamos a domicílio e faça seu pedido pelo telefone 88988047537 ou 88996426641. Organização Átila e Maíra. Como disse, amados irmãos, já retornamos. Era tempo só de beber uma água, tomar um café. E inicio essa segunda parte do programa com a Sagrada Escritura, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo de 4 a 6. Ele respondeu: vocês não leram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus uniu, o homem não separe. É o que mais nós temos visto hoje em dia na sociedade, meus amados irmãos. Um exemplo disso são as telenovelas, né? Vamos agora a uma pesquisa retirada do site da BBC News Brasil, um estudo feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento sugere uma ligação entre as populares novelas da TV Globo e um aumento no número de divórcios no Brasil nas últimas décadas. Então, meus amados irmãos, aí nós já vemos neste cabeçalho da reportagem que o estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento sugere, e eu aqui substituo este verbo por outro, aponta uma ligação entre as populares novelas da TV Globo e o aumento dos divórcios no Brasil nas últimas décadas. Outro ponto interessante desse estudo diz o seguinte: foram analisadas 115 novelas transmitidas pela Globo entre 1965 a 1999. Nelas, 62% das principais personagens femininas não tinham filhos e 26% eram infiéis a seus parceiros. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos um verdadeiro bombardeio sobre a mulher. Essas personagens que são aquelas mocinhas que normalmente o telespectador torce pela sua felicidade, elas não tinham filhos, né? Ou seja, vendendo a imagem de que a mulher, para ser feliz, para ter sucesso na sua profissão, não deve ter filhos, e se for casada, na busca pela felicidade, ela deve ser infiel ao seu parceiro, quebrando assim o mandamento da lei de Deus sobre a castidade, né? E outro dado apresentado na reportagem é os dados divulgados pela ONU, onde os divórcios pularam de 3,3 para cada 100 casamentos em 1984 para 17,7 no ano de 2002. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí um salto muito grande. Para cada 100 casamentos no ano de 1984, 3%, ou seja, 3,3% desses casamentos acabavam se desfazendo em separação.
destruição da família. E no ano de 2002, este número salta para 17,7%, ou seja, quase 18%. Em 100 casamentos, quase 18 casais se separaram. Isso nós vemos aí, apontando os dados da ONU, o estrago que as novelas, as propagandas, né, fazem na família e fizeram no Brasil na família. Para aqueles que não acreditam que as novelas influenciam o comportamento da sociedade, está aí uma pesquisa dizendo e afirmando, provando que isto não é verdade, que as pessoas realmente são influenciadas pelas novelas. É uma imagem que é vendida, que é passada, de que ser fiel no matrimônio, que ter filhos é um atraso para a pessoa, que para ela ser feliz, ela deve ser egoísta, não deve pensar nos outros, não deve ter filhos. E isto é uma realidade apontada nas novelas, uma imagem vendida que muitas vezes é comprada pelos nossos jovens. E é por isso que se formou o pensamento egoísta de que eu vou me casar, mas se não der certo eu me separo. É uma outra interferência do Estado, aprovando leis que facilitam esta separação, né, cada vez mais. Então, salvando a família, vamos salvar o mundo e a sociedade. A cruz é o nosso símbolo, a cruz é a nossa alegria. São Paulo exaltava a Santa Cruz, pois ele dizia que para nós era sinal de salvação. A primeira coisa que foi feita aqui neste país foi cravar uma cruz de madeira bem alta. Isso aconteceu na primeira semana que o Brasil foi descoberto. Recebemos o nome de Terra de Vera Cruz, que quer dizer Terra da Verdadeira Cruz. Depois ficou como Terra da Santa Cruz. E hoje retirar as cruzes das praças, dos tribunais, e é querer arrancar a nossa história. Qual o mal que a cruz faz? A cruz é o símbolo da misericórdia, da caridade, da bondade. Quem pode ter medo da cruz? Somente o diabo pode temê-la. Em cada casa cristã precisa ter um crucifixo para que cada pessoa que entre veja que o Senhor reina naquela casa. Então, meus amados irmãos, Nossa Senhora em Fátima já revelou aos pastorinhos que a última luta, a última batalha entre Satanás, o demônio, e Deus, entre ela, Nossa Senhora e Satanás, era na família. Então, e a família hoje em dia tem sido bombardeada de todos os lados. Nós vemos uma parte do judiciário que quer realmente facilitar, que quer tirar a guarda dos filhos, porque os pais têm uma postura de fé, uma postura de descrença no Estado provocada por eles próprios. Nós vemos o legislativo que quer aprovar leis que destroem justamente a família, a vida, né? E por aí vai. Então é por isso que nós vemos aqui já o Judiciário já aprovou, a Suprema Corte, que a Sagrada Escritura não deve estar nas bibliotecas públicas. Então, mais uma prova de que o demônio tem agido livremente, né, interferindo nestas questões. É no seio da família que os pais são para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé. Deus quis a família como base da humanidade. Por isso, se a família se destruir, se desviando do caminho de Deus, como tem feito, a sociedade sofrerá muito, como já tem sofrido, porque tantas crianças e jovens estão sofrendo, muitos criados longe dos pais, carentes do seu amor, porque muitos estão no mundo da violência, das drogas, nas cadeias, certamente por falta de uma boa família.
por falta desta família que dá testemunho de Deus, da vivência fraterna, do amor de Deus. Então, Deus é a base da família, Deus é a verdadeira felicidade e o cumprimento dos seus mandamentos, como é a viver a castidade, seja jovem, solteiro, viver a sua castidade, seja no matrimônio, também viver a sua castidade matrimonial. Então, no seguimento de Jesus, no cumprimento dos mandamentos que nós vamos construindo a nossa verdadeira felicidade. Então, o Papa João Paulo II disse que a família é o santuário da vida, isto é, o lugar sagrado onde a vida acontece, lugar onde é gerada por amor, criada por amor, defendida com amor, protegida dos males do mundo, etc. Numa família, segundo o coração de Deus, não há lugar para as loucuras do aborto, da eutanásia, das brigas, dos divórcios, das drogas, da bebedeira. É tudo isto que a família, como exemplo e segundo o coração de Deus, vai proteger e vai defender os lares, os filhos, a sociedade de um modo geral, porque a família é a célula primária da sociedade. Então é vontade de Deus que cada um de nós defenda os valores sagrados da família. O Papa João Paulo II disse na carta às famílias que os inimigos de Deus, não podendo destruí-lo, então tentam destruir sua obra mais importante, a família. Os que atentam contra os valores sagrados da família, indissolubilidade do matrimônio, fidelidade conjugal, fertilidade, etc. Atentam contra Deus. Os que pregam a defesa dos casamentos de pessoas do mesmo sexo, dos úteros de aluguel, das experiências com embriões, da concepção in vitro, bebê de proveta, da limitação da natalidade por quaisquer meios, estão contra a vontade de Deus. Vivendo na família de Nazaré, Jesus nos ensinou a importância da submissão e obediência dos filhos aos pais. Ele mesmo, sendo Deus, se fez obediente àqueles que ele mesmo criou e escolheu para seus pais. Cumpriu em tudo o quarto mandamento, que manda honrar os pais. Mais do que ninguém obedeceu a palavra de Deus, que diz: foi no seio da família que o menino Jesus foi preparado para a grande missão de Salvador dos homens. A família é a grande escola da vida, é o educandário do amor, da fé, da justiça, da paz e da santidade. E é por isso, meus amados irmãos, que os inimigos de Deus tentam de todas as formas destruir a família evangélica, a família, seja ela evangélica, seja católica, uma família que tem os princípios e valores cristãos ou judaicos cristãos. E é por isso que a família é tão atacada. Santificados na família. Deus nos criou para vivermos em família. Ele mesmo é uma família, 3 pessoas distintas em uma única natureza, e quis que, de certa forma, isso se reproduzisse na terra em cada lar. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vai nos dizer o catecismo, no seu parágrafo 2205. A imagem, vestígio da imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ao vir ao mundo, não precisava necessariamente viver em uma família, mas ele assim o quis, para deixar-nos o seu exemplo e ensinamento sobre a natureza e santidade da família. Quis ter uma mãe e um pai adotivo e foi obediente e submisso a eles. Lucas 2,51. Jesus não precisava ter um pai terreno, já que o seu pai é o próprio Deus, mas ele quis ter um pai adotivo, legal, como chamavam os judeus.
Quando José quis abandonar Maria em silêncio para não difamá-la, Deus mandou o anjo dizer: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido veio do Espírito Santo. E os que atentam hoje contra os valores sagrados da família, como disse antes, indissolubilidade do matrimônio, fidelidade conjugal, defesa da vida, etc., atentam frontalmente contra Deus. Vivendo na família de Nazaré, Jesus nos ensinou a importância da submissão e obediência dos filhos aos pais. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Eclesiástico, capítulo 3. Por ser a família a própria imagem da Trindade na Terra, o Concílio Vaticano II a denominou de Igreja Doméstica e o Papa João Paulo II a chamou de Santuário da Vida. É ali que a vida é gerada, cuidada, amada e engrandecida. Então é no seio da família, meus amados irmãos, que acontece a vida. O catecismo diz que a família é a sociedade natural onde o homem e a mulher são chamados ao dom de si, no amor e no dom da vida. A família é a comunidade na qual, desde a infância, se podem assimilar os valores morais em que se pode começar a honrar a Deus e a usar corretamente a liberdade. A vida em família é a iniciação para a vida em sociedade. A luta diária e constante para ser exemplo para os filhos, para manter a fidelidade ao outro, para vencer-se a si mesmo, a fim de se construir um lar maduro e santo, faz com que caminhemos para a nossa santificação. O amor do casal é o sinal e o símbolo do amor de Deus à humanidade e amor de Cristo à Igreja. Efésios capítulo 5, versículos 21 e seguintes. Então, meus amados irmãos, é a luta constante para ser exemplo para os filhos, de fidelidade um ao outro, né? Do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo, que vai fazer com que nós vençamos o egoísmo, esse desejo desenfreado, essa sensibilidade, esse esoterismo, esta vaidade que é anunciada e pregada nas telenovelas, nas propagandas, onde você, para ser feliz, para dar uma melhor educação para os filhos, não pode ter muitos filhos. E para ser feliz não deve se casar, deve continuar solteiro, que você se basta criar um animal, colocando um animal, criatura de Deus, superior, muitas vezes superior ao homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Jesus não foi viver ou ter um animal como pai ou como mãe. Jesus quis e teve uma mãe, um ser humano, um pai, um ser humano como seus guardiões, como exemplo de família. Então, meus amados irmãos, pensemos e reflitamos sobre tudo isto que tem nos acontecido. E para finalizarmos este programa, a palavra de hoje está no livro de Marcos, Evangelho de hoje, Marcos capítulo 2, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus. E seus discípulos, com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos:
Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Então eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da nossa salvação. Ele veio chamar os pecadores à conversão, meus amados irmãos. Então, Jesus saiu de novo. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. E Jesus nos ensinava. Rezemos pelos nossos pastores, pelos nossos bispos, pelos nossos sacerdotes, os nossos padres, para que eles possam realmente nos ensinar a doutrina da Igreja Católica sobre a família, sobre a santificação da família, como deve realmente ser uma família, projeto de Deus, né? Desejo de Deus é onde nós vamos nos santificarmos, onde eu santifico a minha esposa me santifica, eu santifico os meus filhos e os meus filhos me santificam. É assim que nós vamos viver a santidade e é assim que nós vamos conseguir salvar a humanidade, a sociedade que se encontra enferma, doente, porque a família está dilacerada, bombardeada com tantas falsas propagandas, tantas falsas imagens que é anunciada através da sociedade, desses pensamentos egoístas que nos são passados como verdadeiros, como que o projeto para sermos felizes, a nossa felicidade está no Senhor e no viver os seus mandamentos. Então rezemos esta Ave Maria, meus amados irmãos, pela família, pela igreja, pelo Santo Padre, o Papa Bento, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelos nossos bispos, pela CNBB, que hoje infelizmente carece de pastores que venham a nos ensinar a doutrina da igreja, pelos nossos sacerdotes, pelos leigos e pelas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Xandre Candre Lamandre. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa e eu quero agradecer a sua companhia nesta belíssima tarde de sábado. Espero que você tenha realmente gostado e aprendido mais sobre a nossa igreja. Quero agradecer a Deus por todas as graças derramadas na nossa vida, na nossa família e na nossa comunidade, né, meus irmãos? Espero que próximo sábado vocês estejam aqui conosco. Para você participar é só ligar no 088-981 35 17 90 e você pode deixar aqui a sua sugestão de tema para o próximo programa. Continue conosco, meus irmãos, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Rezemos um Pai Nosso pedindo as bênçãos de Deus na nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.